Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha ser sobre você. No primeiro programa nós falamos sobre como confiar no Senhor. E neste programa agora a gente vai falar sobre como vencer o período da angústia, esse período que é tão doloroso na vida do ser humano, esse período que é difícil, e nós vamos aprofundar nesse assunto agora na palavra do Senhor. E eu tenho a plena certeza que o Senhor Jesus vai falar grandiosamente no seu coração. E o nosso texto base deste programa será nos Salmos de número 107, no versículo de número 6, que diz assim a palavra do Senhor: Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Segundo a psicologia, a angústia é uma conversão da ansiedade que leva à histeria. Ou seja, o período da angústia é o período que antecede uma grande situação que este ser humano está esperando. Ou seja, neste momento que ele entra no estado da angústia. E como vencer a angústia? A palavra do Senhor nos disse que o salmista ele clamou ao Senhor, e o Senhor o livrou dessa tribulação. O poder do clamor tem sim a capacidade de fazer com que você vença esse período tão difícil que é o período da angústia. O período da angústia é um período de aflição profunda. E o Senhor Jesus, Ele não nos isentou deste momento de aflição. Pelo contrário, Ele disse no livro de João, capítulo 16, versículo 33, assim: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus mesmo, Ele disse que passaríamos por momentos difíceis, que passaríamos por momentos de dor, por momentos de angústia, por momentos de tribulação. E Ele mesmo disse, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, não devemos nos desesperar, devemos confiar no Senhor, porque Ele nos deu a Sua palavra que venceríamos esse momento. Ele disse para a gente confiar nele, porque Ele venceu o mundo. Ou seja, Ele tem poder para nos tirar desse momento da angústia. Ele tem poder para te tirar desse momento da sua aflição. Confia no Senhor, espera nele. E agora vamos falar de um homem que passou muitos e muitos anos de sua vida com angústia, mas pelo poder do clamor, ele recebeu a sua vitória. E esse homem de quem eu falo, ele chama Bartimeu, o cego. E no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, no versículo 47, diz assim: E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Meus irmãos, minhas irmãs, Bartimeu, ele ficava na entrada da cidade de Jericó, junto com outros e outros mendigos, cegos, coxos, paralíticos, e eles ficavam ali mendigando, pedindo aos peregrinos, aos estrangeiros, aos viajantes, o sustento, o pão daquele dia. E quando Bartimeu, ouvindo um barulho diferente, ouvindo muitas e muitas vozes, porque uma multidão grandiosa não era de costume passar igual estava passando essa multidão, e ele perguntou: o que está acontecendo aqui? E disseram a Bartimeu: Bartimeu, Jesus, o filho de Davi, ele está aqui. Jesus, o Nazareno, ele está passando aqui, Bartimeu. E Bartimeu, já sabendo da fama de Jesus, já sabendo que Jesus curava enfermos, que Jesus ressuscitava os mortos, ele começou a clamar ao Senhor. E olha, meus irmãos, o poder de um clamor. Bartimeu, com o seu clamor, ele conseguiu fazer Jesus parar. O clamor sincero de Bartimeu, o clamor necessitado daquele cego, meus irmãos, foi capaz de fazer Jesus parar. Eu quero te dizer, com o seu clamor, se você clamar ao Senhor de todo o coração, se você clamar ao Senhor com fé, se você clamar ao Senhor com confiança, você também vai fazer Jesus parar para ouvir o seu clamor. E Bartimeu clamou ao Senhor Jesus da seguinte forma: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Neste momento, muitos da multidão, muitos dos discípulos que estavam com Jesus tentaram repreender o clamor de Bartimeu, mas Bartimeu não se limitou a isso. Ele continuou clamando, meus irmãos, porque ele sabia que o seu milagre, ele sabia que a sua vitória estava em Jesus, e o clamor de Bartimeu foi capaz de fazer Jesus parar. Jesus parou, disse aos seus discípulos para que fosse até Bartimeu e o chamasse. Os seus discípulos chegou até Bartimeu e disse: levanta-te, pois o mestre te chama. Bartimeu já levantou e lançou de si a sua capa, aquela capa que identificava que Bartimeu era um cego, aquela capa que protegia ele dia e noite no sol,
da chuva, aquela capa que identificava que ele tinha alguma deficiência. Ele já lançou aquela capa, porque ele sabia que a sua história nesse momento ia ser mudada. E o Senhor Jesus chamou, e ele chegou até Jesus, e Jesus disse: filho, o que queres que eu te faça? E Bartimeu disse ao Senhor Jesus: Senhor, que eu veja. E Jesus disse para ele: vê, a tua fé te salvou. Meus irmãos, Bartimeu clamou, Bartimeu acreditou, Bartimeu se humilhou. Bartimeu, ele viu que a sua dependência estava em Jesus e ele reconheceu a sua dependência e o seu milagre foi concretizado, ele recebeu a sua vitória. Da mesma forma é com você, você pode clamar ao Senhor de todo o coração, que nesse momento da sua angústia, nesse momento da sua dor, o seu clamor vai fazer com que Jesus pare e que Jesus ouça a sua voz, ouça o seu clamor e Jesus vai te dar o seu milagre, Jesus vai concretizar o desejo do seu coração, Jesus vai te tirar desse momento da angústia. Deus, irmãos, ele trabalha com propósitos e existe sim um propósito no momento da aflição, no momento da angústia. Ele dá este momento para que nós passamos, para que nós nos fortaleçamos nele, para que nós confiamos nele, para que nós nos humilhamos para ele, para que nós reconheçamos a nossa dependência ao Senhor Jesus. Meu irmão e minha irmã, Deus nos prepara para sermos vitoriosos. E existe sim o lado positivo no meio da aflição, no meio da angústia, como por exemplo, o trigo. O trigo ele é colocado no moinho e lá ele é moído e só após retirar toda a impureza do trigo, ele é transformado em pão. Da mesma forma acontece com o incenso. O incenso ele é colocado no fogo para retirar todo o seu odor e assim o perfume fica suave e gostoso. Da mesma forma, meus irmãos, acontece também com a nossa terra. Ela é rasgada pelo arado e só após assim ser tratada é colocado a semente nela. Da mesma forma acontece esse processo conosco. Deus ele vai nos moldando, ele vai nos capacitando. Quando eu olho nesse processo do trigo, dá para fazer uma semelhança com a gente. Deus ele nos coloca no seu moinho e ali ele vai nos tratando, retirando toda a impureza, retirando tudo que não agrada a ele. Da mesma forma acontece com a terra. Deus ele vem com o seu arado e vai nos preparando para receber a sua semente e que ela venha germinar em nossos corações e dar bons frutos. Olha que interessante a profissão do ourives. Ele pega a prata pura e com essa prata ele coloca em um fogo intenso, em um fogo ardente. Porém, em nenhum momento, em nenhum só minuto ele afasta dali, mas ele fica durante todo o processo olhando a prata sendo derretida no fogo. E qual é o momento certo que ele sabe que a prata está pronta? É quando ele olha para a prata e ali como um espelho ele vê a sua imagem sendo refletida. E da mesma forma acontece com a gente. Deus em nenhum momento na angústia, na aflição ele nos abandona. Em nenhum só minuto Deus vira as costas para nós. Ele fica ali durante todo o processo, vendo nós sermos fortalecidos, vendo nós sendo retirado toda a impureza, tudo que não agrada ao Senhor, ele fica ali olhando este processo. E quando ele olha para nós e nos vê as imagens e semelhança dele, é o momento em que ele sabe que nós estamos prontos. É este momento que o Senhor vem e cura a nossa ansiedade, cura a nossa aflição, cura a nossa angústia e nos entrega o nosso milagre. Meu irmão e minha irmã, este é o segredo de vencer a angústia. É o clamor, é você clamar ao Senhor com um coração sincero, um coração reto, um coração justo. Salmo 107, versículo 6, e na sua angústia clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou de suas tribulações. Em meio à sua tribulação, em meio à sua angústia, clame ao Senhor. Não se esqueça dele, ele é a solução, ele é a chave da sua vitória. A luta vem, a dor vem, a tribulação vem, mas a vitória também vem. Deus ele não desampara diante dessa tal situação, ele não vira as costas para nós, ele não vai nos abandonar diante dessa calamidade. O Senhor ele nos fortalece diante deste momento, ele nos capacita, ele nos ensina, ele nos transforma, ele nos estrutura para essa situação. Tudo tem um porquê, nós não sabemos, mas ele sabe, nós não conhecemos, mas ele conhece, nós não podemos, mas ele pode. Nós não temos estrutura, mas ele tem. Isso tudo vem para nos fortalecer. Vem a angústia, vem a tristeza, vem a tribulação, vem a dor, mas o Senhor, ele é a nossa fortaleza. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Podemos todas as coisas no Senhor, porque Ele é a nossa força. E se Ele é a nossa força, nós passamos pelo momento da angústia, mas o Senhor, Ele nos dá a nossa vitória. E são essas as ferramentas para vencer o momento da angústia. É o clamor, é a fé, é a confiança. Porque a fé, ela é o princípio ativo da confiança. Enquanto a fé, meus irmãos, é o sentimento, a confiança é a expressão ou a verbalização da fé. E é com a fé e com a confiança e com um clamor sincero que nós vamos tocar no coração do Senhor. E diante dessa angústia, diante dessa dor, o Senhor vai nos dar o nosso milagre. Ele vai cumprir o que Ele tem te prometido, Ele vai cumprir o desejo do seu coração diante dessa situação. E finaliza aqui essa mensagem que podemos aprender muitíssimo com ela. Não só vocês, mas eu também aprendi com essa mensagem. E neste momento vamos fazer aqui uma oração em agradecimento a Deus, uma oração para que o Senhor venha cumprir, uma oração para que o Senhor venha abençoar esse projeto, uma oração para que o Senhor venha abençoar a sua casa. Grandioso Deus, Pai amado, louvamos, Senhor, Teu santo nome, pedimos, Senhor, a Tua proteção. Senhor, louvamos e agradecemos a Ti por este programa, por essa mensagem que o Senhor nos concedeu de estarmos levando aos necessitados, estarmos levando aos carentes, Senhor. Senhor, que o Senhor venha abençoar poderosamente a cada um de nós, que o Senhor não venha cumprir o nosso desejo do nosso coração, mas o desejo do Teu coração, Pai. Pedimos também a Ti um coração humilde, um coração puro, um coração reto aos Teus olhos. Que o Senhor venha abençoar a mensagem que foi pregada aqui, que o Senhor venha transformar vidas através dela. Pedimos que o Senhor venha abençoar cada integrante dessa equipe, para que no próximo programa possamos, Senhor, trazer aqui uma palavra de paz, de amor, de esperança, uma palavra de estruturação aos lares, uma palavra de restituição. E louvamos, Senhor, a Ti e agradecemos o Teu santo nome, Jesus, hoje e sempre. Amém.